Lord, my Lord, is late, is hot, my Lord, sunshine, my Lord, my mom, my palm, Ao longo de séculos, milhões de africanos foram capturados e trazidos à força para as Américas, sendo tratados como propriedade. Isso só foi possível porque muitos europeus e norte-americanos acreditavam que sua cultura e aparência eram superiores, uma visão etnocêntrica que desumanizou povos inteiros e sustentou um sistema de violência e desigualdade. No filme 12 anos de escravidão, é retratado esse período ao contar a história de Solomon Northup, um homem livre que é sequestrado e vendido como escravo. Sua trajetória revela como a crença na superioridade branca moldou vidas, destruiu famílias e deixou marcas que ainda podem ser sentidas hoje. O filme 12 anos de escravidão, dirigido por Steve McQueen, conta a história real de Solomon, um violinista negro que vive confortavelmente com sua esposa Margaret e seus 2 filhos em Saratoga, em Nova York. Northup recebe uma proposta de trabalho aparentemente irrecusável de 2 homens brancos, que lhe prometem um bom pagamento como músico. Porém, ao chegar a Washington, ele é drogado. Ao despertar, encontra-se acorrentado, descobrindo que foi vendido para o dono de um estábulo de escravos. Mesmo afirmando ser um homem livre, ele recebe a identidade de Play, escravo fugitivo, e é brutalmente espancado. Northup é então enviado para New Orleans e é vendido ao traficante de estado Theophilus Freeman. Durante a viagem e ao chegar ao sul, outros escravos aconselham a esconder suas habilidades e a inteligência se quiser sobreviver. Ele acaba sendo comprado por William Ford, um senhor relativamente benevolente, com quem desenvolve um bom relacionamento. No entanto, Northup se torna alvo da inveja do carpinteiro John Tebbs, que humilha e provoca constantemente. A tensão cresce até Tebbs tentar matá-lo, levando Ford a concluir que, para proteger Northup, precisa vendê-lo. Solomon tenta explicar que é um homem livre, mas Ford, temendo dívidas e represálias, afirma que não pode ajudá-lo e entrega ao Edwin Epps. Na propriedade de Epps, Solomon enfrenta um dos períodos mais brutais de sua vida. Epps usa versículos bíblicos para justificar sua crueldade e trata escravos como meros objetos. Entre eles está Patsy, escravizada que colhe mais do que o dobro da meta diária e, por isso, é alvo de tantos elogios quanto de abusos físicos, psicológicos e sexuais. Epps desenvolve uma obsessão doentia por ela, enquanto sua esposa a humilha por ciúmes e ressentimento. Após anos de escravidão, Northup passa a trabalhar na construção de um mirante com Bess, um carpinteiro canadense e abolicionista. Vendo uma chance de recuperar sua liberdade, Solomon conta sua história e pede a Bess que envie uma carta para Saratoga. Mesmo correndo um grande risco, o canadense aceita e cumpre sua promessa. Solta ele! O Plato é meu escravo! Ele é o Sr. Solomon Northup. Quem é você pra vir aqui inventando esse tipo de coisa, hein? Não resta dúvida, esse homem é Solomon Northup. Pro inferno, esse negro é meu e eu vou lutar por meus direitos! É um direito seu. Como será meu o prazer de derrotá-lo nos tribunais? A decisão é sua. Finalmente, depois de 12 anos vivendo como escravo, Solomon Northup é encontrado e é libertado. Ele retorna à sua família, reencontra suas esposas e seus filhos e conhece seus netos, que também leva seu nome. Emocionado, pede desculpas pela longa distância, sendo acolhido com amor e alívio por sua família. O filme 12 anos de escravidão, ele se passa nos Estados Unidos no século XIX, antes da Guerra Civil. Nessa época, a escravidão ainda era legal em vários estados do sul, onde grandes fazendas precisavam de mão de obra para plantar algodão, cana e outros alimentos. Enquanto isso, no norte do país, muitas pessoas defendiam a liberdade dos negros e lutavam contra a escravidão.
Solomon, o protagonista, era um homem negro livre, que vivia de forma tranquila com sua família no norte. Porém, existia um grande problema naquela época. Mesmo pessoas livres ainda corriam o risco de serem sequestradas e vendidas como escravas no sul, porque não existia proteção suficiente e o racismo era muito forte. Foi exatamente isso que aconteceu com Solomon. Ele foi enganado, raptado e forçado a viver como escravo por 12 anos em fazendas, onde era tratado como propriedade. A escravidão nos Estados Unidos funcionava como um negócio, movido pelo lucro dos donos das fazendas. Pessoas escravizadas eram vendidas, compradas e usadas como se fossem objetos. A violência era comum e vista como normal naquele sistema. A lei favorecia totalmente os senhores de escravo e a população negra não tinha direitos básicos, mesmo quando nascia livre. O filme mostra de forma dura como a ideologia etnocêntrica pode moldar uma sociedade a ponto de transformar algo desumano e cruel. É uma prática legitimada pela lei. Mas antes de analisarmos qual atitude etnocêntrica aparece no filme, é importante entendermos o que significa etnocentrismo. Etnocentrismo é a atitude de enxergar a própria cultura como superior às outras, e quando julgamos hábitos, crenças ou modos de vida diferentes, usamos apenas nosso ponto de vista, como se ele fosse o único correto. Um exemplo comum de atitude etnocêntrica é quando alguém diz que a cultura de outro povo é atrasada, estranha ou incorreta, só porque é diferente da sua. Esse tipo de pensamento cria preconceitos e dificulta o respeito entre os grupos. Se analisarmos historicamente, percebemos que a única justificativa capaz de normalizar a escravidão e a tortura de pessoas negras por mais de 2 séculos e ainda perpetuar preconceitos até os dias atuais foi a visão profundamente etnocêntrica adotada pelos europeus ao enxergar os africanos. Essa perspectiva colocava a cultura europeia como superior e, ao mesmo tempo, desumanizava tudo aquilo que fugia do seu padrão. O filme evidencia essa lógica ao mostrar como a suposta superioridade branca serviu de base moral, social e política para legitimar a escravidão do povo negro. Do ponto de vista europeu, africanos eram vistos como seres cultural e etnicamente inferiores, o que, segundo essa ideologia, tornava aceitável explorá-los, violentá-los e reduzi-los à condição de propriedade. É importante destacar que, no início da escravidão atlântica, as justificativas eram sobretudo culturais e religiosas. Para os europeus, os povos africanos eram considerados menos civilizados e pagãos, simplesmente por não compartilharem dos mesmos costumes, valores e crenças da Europa cristã. Assim, a escravidão era apresentada como uma forma de domesticação ou salvação, o que revela claramente uma postura etnocêntrica. Contudo, à medida que o sistema escravista se consolidou, especialmente no século XIX, período em que se passa o filme, começaram a se disseminar teorias que afirmavam que pessoas negras eram biologicamente inferiores. A partir disso, a escravidão deixou de ser justificada apenas por diferenças culturais e passou a ser sustentada por discursos explicitamente raciais. Essa visão etnocêntrica racista de supremacia branca continuou mesmo após a abolição, perpetuando práticas discriminatórias e justificando socialmente a marginalização do povo negro. Deste modo, entendemos que o etnocentrismo não é só uma opinião cultural. Ele é extremamente perigoso porque cria uma versão distorcida da realidade. Faz um grupo acreditar que vale mais que o outro. E, historicamente, esta visão gerou alguns dos piores episódios da humanidade. Primeiro, ele sustentou a escravidão. Essa desumanização permitiu o sequestro de milhares de pessoas, violência extrema, destruições de famílias, exploração econômica brutal. O etnocentrismo também justificou o colonialismo, que destruiu culturas inteiras, apagou línguas e impôs sistemas europeus aos povos indígenas e africanos.
No século XIX, fortaleceu o racismo científico que afirmava falsamente que as pessoas brancas eram superiores às demais. Isso alimentou lixamento e leis segregacionistas. Em caso extremo, o etnocentrismo esteve na base de regimes, como o nazismo, responsável pelo Holocausto. Mas o perigo não ficaram no passado. Hoje, o etnocentrismo ainda alimenta racismo, xenofobia, intolerância religiosa, preconceito contra povos indígenas. Compreender este conceito e identificar essas atitudes é fundamental para que o erro do passado não se repita e, em cima de tudo, para que possamos construir uma sociedade mais justa, empática e igualitária.